A matemática dos infinitos. Números e conjuntos. Comecemos com os números. A consciência de número deve ter surgido devido à necessidade de conhecer coisas importantes para a sobrevivência. Quantos camelos ou esposas eu tenho? Quando começará a cair neve? Essas questões devem ter originado os números de contar, mas o conceito abstrato de número veio muito depois. A citação do matemático Leopold Krockner: Deus criou os números naturais, todo o resto é obra dos homens, nos faz questionar: mas o que é um número natural? Números naturais são abstrações criadas pelos homens para contar objetos. Por exemplo, o número 5 é uma abstração de um conjunto que contém 5 coisas. Uma evidência de que o conceito de número é uma abstração e não um conceito inato nos seres humanos é o fato de que em muitas culturas antigas o sistema de contagem se resumia em um ou muitos. As medidas como pé ou palmo, até hoje utilizadas, também evidenciam a tendência da linguagem de se desenvolver do concreto para o abstrato. De fato, a abstração vem, às vezes com dificuldade, como parte de nosso desenvolvimento intelectual. Por exemplo, Jean Piaget mostrou que o conceito abstrato de volume não é inato. Crianças pequenas não conseguem reconhecer que um copo de água alto e fino pode conter o mesmo volume de água que um grosso e baixo, mesmo quando eles veem sendo transferido o líquido de um copo para o outro. A tendência é achar que o copo alto contém mais água. Assim também o conceito abstrato de número parece ser aprendido pelas crianças após elas terem aprendido a contar. A mente e a cultura humanas desenvolveram não só o conceito de número, bem como todo um sistema de pensamento, classificação e exploração de padrões chamado matemática. Assim como os números, os conjuntos são abstrações que permeiam toda a matemática. A partir do século XIX, a teoria dos conjuntos tornou-se uma poderosa ferramenta para aplicações em muitos campos da matemática. A linguagem na teoria dos conjuntos é a lógica simbólica. Por volta de 1950, as escolas do primeiro grau introduziram no currículo da matemática a matemática moderna, que apresentava a teoria dos conjuntos como ponto de partida para o ensino. Isto significou que as crianças iniciavam estudando os conjuntos mesmo antes de aprender a contar o número de elementos de um conjunto. Esta infeliz experiência durou quase 20 anos e foi abandonada. Os conceitos da teoria de conjuntos são simples, mas requerem uma abstração e maturidade de linguagem superior à das crianças do primeiro grau. Tudo surge do nada. A teoria dos conjuntos liga com as propriedades de coleções bem definidas ou conjuntos. Os conjuntos são compostos de membros ou elementos. Os elementos podem ser de qualquer natureza. Por exemplo, 012 ou José Maria Antônio. A primeira teoria matemática que trata dos conjuntos foi desenvolvida por Cantor no final do século XIX, embora Boole já tivesse apresentado os rudimentos anteriormente. Usando a teoria dos conjuntos, foi possível responder claramente à pergunta seminal: o que são números? É claro que dificilmente nos fazemos essa pergunta, porque simplesmente usamos os números. Entretanto, em matemática, quanto mais reduzida ou básica for uma determinada noção, mais facilmente ela será aceita. Para a pergunta o que são números, geralmente se responde partindo da existência dos números naturais, que são parte dos números racionais, que são parte dos números reais e etc. Usando a noção abstrata de conjunto, podemos explicar o que são números não a partir dos números naturais, mas construindo a infinitude dos números naturais a partir do nada.
mais precisamente a partir do conjunto vazio, o conjunto que não contém nenhum elemento. Este é um conjunto muito especial, pois ele é um elemento de qualquer conjunto. Também não podemos falar de um conjunto vazio, mas o conjunto vazio, pois ele é único. Procedemos da seguinte maneira. Defina o número 0 como sendo o conjunto vazio. 1 é definido como sendo o conjunto com um elemento. 2 é definido como sendo o conjunto com dois elementos, e assim por diante. Assim, estabelecemos uma correlação entre os números naturais e os conjuntos. Axiomas da teoria dos conjuntos. Lembremos que os axiomas são propriedades aceitas como verdadeiras, sem questionamento e sem demonstração. O método axiomático, usado no desenvolvimento de uma determinada teoria matemática, se configura a partir de termos indefinidos, relações indefinidas e axiomas relacionando os termos indefinidos com as relações indefinidas. Por exemplo, a geometria euclidiana começa por admitir a existência de pontos e retas que são termos indefinidos. Um ponto sobre uma reta é, então, uma relação indefinida. Alguns dos axiomas desenvolvidos a partir daí são: dois pontos distintos estão em uma e somente uma reta, duas retas distintas não podem conter mais de um ponto em comum. Analogamente, no desenvolvimento axiomático da teoria dos conjuntos, conjunto e elemento são termos indefinidos. Portanto, elemento pertencente a um conjunto é uma relação indefinida. Para nossos propósitos, o axioma da teoria dos conjuntos a ser destacado é: dois conjuntos A e B são iguais se e somente se eles têm os mesmos elementos, isto é, se cada elemento de A pertence a B e se cada elemento de B pertence a A. Este conceito deve ser bem entendido, pois o conjunto x1, x2, x3 é igual ao conjunto x1, x2, x3, x2, uma vez que ambos contêm somente os elementos x1, x2 e x3. Isto é, não importa que alguns elementos estejam repetidos ou em que ordem estejam apresentados. A cardinalidade de um conjunto é uma medida do número de elementos do conjunto. Por exemplo, o conjunto A 1, 2, 3 contém 3 elementos e, portanto, tem uma cardinalidade de 3. Denotamos a cardinalidade por A entre traços, o módulo de A igual a 3.